Fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. Seguindo aí na linha do Enem, vamos corrigir uma redação sobre os impactos da pobreza menstrual no Brasil. Eu quero que vocês analisem essa redação junto comigo, vejam os acertos, os erros, o que ela poderia ter feito para melhorar e o que tá certo aí nessa redação. Tudo bem? Vem comigo, meu filho! A proposta, então, é os impactos da pobreza menstrual na sociedade brasileira. Tem várias redações corrigidas aqui na plataforma, aqui no YouTube, sobre esse tema. E eu acho muito importante vocês fazerem essa análise, gente, tendo em vista que é isso que vai aprimorar as suas redações. Muitos alunos não têm acesso aí a correções de redação, então ver o que os outros fios estão errando é uma das formas de vocês aprenderem também. Beleza? Vamos lá, então. A Constituição Federal de 88, no sexto artigo, afirma que são direitos dos cidadãos o acesso, aqui fartou uma palavra, o acesso à educação. Se você manteve o A aqui, tem que colocar e nos outros, tudo bem? Porque é o paralelismo, a moradia e a segurança. Porém, percebe-se que a atual realidade brasileira não se tem o cumprimento desses direitos. Olha lá, ortografia, cumprimento, que na atual realidade brasileira não se tem o cumprimento desses direitos. Olha só, preste atenção. De qual direito você está falando? Então é importante que quando você faça aí essa retomada da Constituição, quando você mencione os direitos, você seja bem específica em qual direito você está falando, tendo em vista que você precisa relacionar essa alusão com o tema da redação. Então, se você está falando de impactos da pobreza menstrual, qual direito é esse? A educação, ao trabalho, saúde, segurança? Qual é o direito? Então, eu quero que você seja bem específica nessa escolha da alusão. Então, se você está falando dos direitos, fala apenas do direito relacionado na proposta. Visto que, tudo bem? O visto que, ele é uma conjunção subordinativa. Então, evita iniciar um período com a conjunção subordinativa. Aí, o ideal seria você colocar, né? Isso ocorre porque, tudo bem? Ou tendo em vista que ficaria melhor relacionado. Muitas mulheres sofrem em períodos menstruais devido à falta de artigos de higiene e saúde. Então, olha lá, devido à falta de artigos de higiene e saúde. Assim, dentre os diversos impactos da pobreza menstrual, destacam-se a evasão escolar e a população carcerária. Perceba, sofrem em períodos menstruais devido a faltas de artigos de higiene e saúde. Mais um problema de paralelismo. Elas têm falta de artigo de higiene e falta de saúde? Por quê? Como assim? Então, o ideal seria você trazer. Elas sofrem devido ao quê? A vergonha, a discriminação, ao preconceito, a falta de acesso a itens de higiene, a falta de infraestrutura nos locais, entendeu? Então, você poderia ter aprimorado. Aí, olha lá, assim, dentre os diversos impactos da pobreza menstrual, destacam-se a evasão escolar, ok, é um impacto, e a população carcerária. Quer dizer, a população carcerária é um dos impactos da pobreza menstrual? Então, aqui nós temos mais um problema de paralelismo. Então, dentre os diversos impactos da pobreza menstrual, destacam-se as meninas que precisam se evadir das escolas devido à falta desses itens e as mulheres que vivem em situação carcerária. É preciso reiterar as consequências sofridas pelas meninas no âmbito educacional e aquelas que estão privadas de liberdade. Tudo bem? Então aqui ficou bem confuso devido a esse problema aí de paralelismo, ok? Inicialmente, é importante salientar que a evasão escolar é resultado dessa problemática. Ok, tópico frasal, ok. Segundo dados da ONU, 1 em cada 10 meninas faltam à escola em período, concordância, menstrual. Isso se deve por não terem condições de comprar absorventes e, quando têm, usam o mesmo por muito tempo, manchando a roupa. Assim, tornam-se motivo de deboche e zombaria. Por consequência, faltam à escola, prejudicando suas notas e aprendizagem e ocasionando sequelas irreparáveis em seu futuro. Ok, então olha só, primeiro aspecto.
você tem que falar da evasão escolar, beleza. E aí você trouxe os dados aqui da ONU, né? Você trouxe aqui os dados da ONU. Naquele módulo de redações exemplares, eu trago várias redações que eu explico a importância de você comentar a alusão. Então, se você escolheu trazer o dado da ONU, você poderia ter feito um ou seja e ter comentado essa alusão. Você poderia ter comentado esse dado, né? Isso advém da vergonha, da falta de roupa, de utensílios, piriri, parará, pururu, ponto. E aí, na sequência, no próximo parágrafo, você argumentaria, reiterando como essa pobreza menstrual ela afeta não só a questão da dignidade dessas meninas e mulheres, mas também a questão profissional. Por quê? Porque elas têm o seu direito à educação tolhido, elas têm o seu direito à educação não assegurado devido justamente a essa pobreza menstrual. E aí você vem, né, ó, isso se deve por não terem condições de comprar absorventes e quando tem, acabam usando o mesmo por muito tempo, manchando a roupa. Assim tornam-se motivo de deboche e zombaria. Você não sabe disso de fato, ok? Então isso aqui ele é avaliado como senso comum. Por quê? Porque você não traz as palavras que indicam juízo de valor e que comprovem isso. Então o ideal seria você não ser tão específica nessa questão. Você poderia ter falado, né? Dessa maneira, é evidente que muitas meninas, devido à condição degradante, olha a palavra que indica juízo de valor, degradante, de falta de acesso a esses itens, não frequentam a escola, não conseguem frequentar a escola, e aí você vai argumentando. E aí, amor, eu quero que você volte lá nas redações exemplares e nas aulas de teoria também, e reveja a importância de você seguir aquela técnica do parágrafo de desenvolvimento para você não fazer períodos tão curtos, tudo bem? Porque aí você evita fazer esses períodos tão curtos e o seu texto fica melhor encadeado. E aí, quando você fala sequelas irreparáveis, os sequelas não ficou muito legal. Então, aqui você poderia colocar, né? Por consequência, faltam à escola, tira, né, o gerúndio, né? O que prejudica suas notas e aprendizagem, além de ocasionar, né? Além de limitar o seu futuro profissional e estudantil, etc, etc. Tudo bem? Sequencialmente, a pobreza menstrual no cárcere brasileiro é intensificada, concordância, pela escassez de absorventes, falta de acesso a medicamentos para suportar as dores menstruais e pela privação de consultas ginecológicas, concordância. A Folha de São Paulo, não separa o sujeito do verbo com vírgula, divulgou uma notícia em que uma prisioneira relata sua experiência de precariedade menstrual na prisão. Ela conta logo quando foi presa, ela conta que logo quando foi presa, percebeu sua calça manchada de sangue, pediu absorventes para um agente, mas o local não disponibilizava o item para presas. Sendo assim, para conter o fluxo, acabam usando, acaba fazendo, acaba dormindo. Então, usam panos velhos, muitas pegam um pedaço de pão e usam como se fosse absorvente, causando infecções. Então, olha só, o que aconteceu aqui nesse seu parágrafo? Esse seu argumento, ele está muito restrito, ele está muito específico, tudo bem? Então, eu sugeriria que você não falasse apenas das mulheres que vivem em situação de cárcere, mas que você falasse de todas as mulheres, falassem de um modo geral, porque esse problema da pobreza menstrual, ele não afeta apenas as mulheres privadas de liberdade, afeta também as outras mulheres. Então, as mulheres que vivem em condições, situação de rua, que moram em favelas, enfim. E aí, você poderia ter reestruturado o seu parágrafo pensando da seguinte maneira, olha lá, ó. Ademais, é crucial destacar as doenças físicas e psicológicas que assolam essas mulheres.
E aí, na sequência, você vem me comprovar essas doenças, trazendo, por exemplo, o Saramago para sustentar isso, trazendo a crônica da Marina Colasanti para sustentar isso. Por quê? Porque quando você me traz um dado apenas da Folha de São Paulo, que fala apenas de uma mulher, você restringe demais. E ao menos que a proposta estivesse solicitando, escreva uma redação dissertativa, argumentativa sobre o tema. Mulheres privadas da liberdade, a pobreza menstrual, entendeu? Aí você consegue limitar tanto assim. Mas do contrário, você vai ser penalizada por uma abordagem superficial do tema. E aí, quando você fala dessas doenças físicas e psicológicas, aí na argumentação você poderia comentar sobre essas mulheres que estão em situação, estão privadas de liberdade. E aí você poderia colocar um travessão e colocar, né? E isso acomete de maneira degradante, isso acomete igualmente e de maneira degradante as mulheres que se encontram encarceradas. Entendeu? E aí ficaria melhor para você desenvolver o seu parágrafo. Evita fazer essa construção assim tão específica, porque senão aqui você vai entrar como se você estivesse fazendo uma narração, e aí que é o problema, entendeu? Você está narrando uma situação muito específica. Então, cuidado com isso. Lembre-se de trazer palavras que indicam juízo de valor, lembre-se de trazer o repertório para a redação, lembre-se de ativar, né, os seus conhecimentos de mundo, de trazer os repertórios que eu sugiro lá na proposta também. Desse modo, as mulheres se sentem invisíveis e sem a garantia de seus direitos. Todas as mulheres ou apenas as que se encontram nessa situação? Para que a pobreza menstrual seja combatida, é preciso que o Ministério da Saúde, responsável pela administração e manutenção da saúde, distribua, olha lá, absorventes gratuitos à população e disponibilize consultas ao ginecologista sem custo. Isso já não ocorre por meio do SUS? Então, olha só, eu oriento, escolhe uma ação. Ou você vai falar da distribuição de absorventes, ou você vai falar da disponibilização de consultas. Evita trazer duas ações, desculpa. Por quê? Porque aí depois, quando você for fazer o detalhamento, ou quando você for trazer o modo meio, você vai acabar se perdendo. Então, o ideal é que você escolha. Vai distribuir absorvente ou vai disponibilizar consulta? Um dos dois. Crie campanhas, palestras, outdoor sobre a menstruação e o modo de higiene. Como que vai criar? Então, tá vendo que você trouxe 3 ações? Você trouxe distribuir absorvente, disponibilizar consulta e criar campanha, criar palestra, criar outdoor sobre a menstruação e o modo de higiene. Então, eu quero que você reorganize a sua conclusão, trazendo... Quem que vai fazer? O Ministério da Saúde. O que ele vai fazer? Distribuir absorventes. Como ele vai fazer? Por meio de um projeto intitulado, né, uma campanha intitulada Absorvente Já. Para que ele vai fazer isso? E qual informação que você vai detalhar? Então, é importante que você elenque isso no seu texto. É importante que você deixe isso bem claro na sua redação para que justamente você não seja penalizada por essa abordagem superficial e porque aí a sua conclusão não está completa, ela não está resolvendo o problema. Tudo bem? Para que só assim meninas e mulheres entendam a ortografia, o que está acontecendo com seu corpo, aqui ficou superficial, faltou alguma coisa, e tenham dignidade para sair à rua sem que estejam com roupas manchadas, tá? Então, olha só, cuidado com essa expressão roupas manchadas, né? Fica muito oralidade, tá bom? Então, essas são as questões. Eu quero que você dê uma maratonada, meu amor, nas aulas de conclusão e veja as redações prontas que estão na plataforma, tá bom? As redações exemplares que estão lá na plataforma. Elas vão te ajudar muito aí nessa argumentação, ok? Então, dá uma maratonada lá nesse sentido. 100, 200, 300, 400, 500, 600... e 40 é a sua nota, tudo bem? Qualquer dúvida, meu amor, eu estou à disposição. Se você gostou dessa correção, comenta aqui embaixo. E bora escrever redação? Bora, meu filho!